Olá, muito bom dia. E aí, como é que você está? Para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no Evangelho de João, capítulo 1. Os versos de 1 ao 4, que assim registra: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós temos aqui um precioso ensinamento que o apóstolo João, ao iniciar a narrativa do seu evangelho, cuja ênfase de todo o evangelho do apóstolo João é a divindade ou a deidade de Cristo Jesus. O foco principal do apóstolo João ao escrever o seu evangelho está exatamente em nos apresentar a Cristo como Deus que é. E ao abrir esse seu livro, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, esta palavra, é Cristo Jesus que se fez carne. O verso 14 ele vai falar sobre isso. Que habitou entre nós em espírito e em verdade. Ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. Por isso que lá no princípio, em Gênesis, capítulos 1 e 2, que registram a criação, nós vemos ali então a presença de Cristo, quando então o Pai, o Deus Pai, verbalizava. E Cristo é a palavra verbalizada que trouxe, pelo poder do Espírito Santo, a existência daquilo que ainda não havia. Por isso que vai dizer, ele estava no princípio com Deus, o Pai, o Criador, o Soberano, o Excelso. Daí o verso seguinte vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo Jesus, ele é aquele por intermédio de quem o Pai criou, formou, estabeleceu, fundamentou, preserva e sustenta todas as coisas. Em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas continua o texto revelando e dizendo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Por que a vida era a luz dos homens? O profeta Isaías vai dizer que o povo que jazia em trevas ouviu grande luz. As trevas espirituais, as trevas do pecado, aquelas trevas que fazem com que as pessoas tenham uma vida iníqua, corrupta, depravada, egocêntrica, egolátrica, uma vida cheia de maledicência, uma vida cheia de maldição, uma vida completamente e espiritualmente dizendo derrotada. Nessa situação de trevas espirituais, Cristo veio dar luz, trazer luz, porque Ele é a luz, conforme Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que tem Cristo no coração não anda em trevas, ou seja, não anda segundo o curso deste mundo. Ou seja, as inclinações, as disposições internas do seu coração serão outras e não aquelas que havia ou que haviam antes da sua conversão. Por isso Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz da sua vida, que ilumina, que te dá discernimento, que te dá sabedoria, que te dá graça, que te dá convicção, que te dá fé, que te dá perseverança, esperança, paciência, para continuar crendo, servindo, buscando, adorando, glorificando e bendizendo a esse Deus, Senhor, Salvador, o Verbo, e a palavra que se fez carne, habitou entre nós em espírito e em verdade. É exatamente isso que o apóstolo João está, ao abrir o seu livro, registrando, e como palavra do Senhor, chegou ao seu coração e ao meu coração, e por isso devemos testemunhar e anunciar essas boas novas àqueles que ainda não creem, aceitam e confessam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai, obrigado
por esta palavra, por o Senhor nos fazer crer, confessar e reconhecer que Cristo Jesus é a palavra encarnada, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Emanuel, Ele é o Messias prometido, Ele é aquele que havia de vir, que veio, mas que virá pela segunda vez como justo e reto juiz para condenar e para salvar. Assim, ó Pai, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que assim então você reconheça, que assim você confesse a Cristo Jesus, o Messias prometido, a Cristo Jesus, o Verbo e a Palavra encarnado, a Cristo Jesus que vive e reina hoje e sempre. Amém.